capítulo 15, versículo 11. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Ficar de pé, quem puder, em reverência à leitura da palavra. A palavra do Senhor fala assim: Disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para seu campo apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as suas bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei-lhe depressa o melhor vestido, e vesti-lhe. Põe-lhe também um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós continuamos, Senhor, nessa mesma comunhão, clamando ao Senhor pelo sangue de Jesus. Amém. Senhor, somente a leitura dessa palavra ela já é muito profunda para mostrar o seu amor por cada um de nós, ó Deus. Mas através do teu Espírito Santo, revela o teu querer para nossas vidas nessa noite, Senhor. Nos fala, Senhor, dos teus mistérios, aquilo que o teu Espírito Santo quer que seja trazido nessa noite. Pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Vai no servo ser mais. Amém. Esse texto que nós lemos é um texto que vai falar de algumas pessoas, alguns personagens. E hoje, meditando a respeito dessa parábola, bem conhecida nossa, o Senhor quer que a gente veja nessa história, nessa parábola, que figura você representa. Você representa a figura do pai, que tem amor pelo filho, e está sempre esperando. Você representa aquele filho ingrato que estava na casa do pai, mas não estava bom. Ou você representa aquele outro filho que está sempre na casa do pai, sempre junto com o pai. Ou ainda tem o personagem, né? Personagem daqueles que estão no mundo, que embora vendo a necessidade não dava nada, né? A palavra aqui, no texto que nós lemos, você tem um filho que está na casa do pai. É aquele que está na igreja, aquele que um dia conheceu o Senhor, está servindo ao Senhor, está na casa de Deus. Mas um dia ele tem vontade de conhecer o mundo.
Mas ele tá na casa de Deus, ele pensa que ele é forte para ir pro mundo e depois voltar sem perder nada. E o pai não tem como impedir o filho, né? O filho faz 18 anos, quer ir embora de casa? Como é que você vai impedir o filho? Esses dias atrás eu estava pensando a dor do pai, a dor de Deus, quando um filho ele sai da presença do Senhor. Eu e o Nelson tivemos uma experiência triste quando o Nelson quis sair de casa. E eu lembro que eu falava pro Nelson, o Nelson bater nele, segurar a porta, trancar a casa pra não deixar ele ir. E o Nelson falou pra mim assim, mas se ele quer ir, ele já tem idade para escolher. Se ele quiser ficar, a casa tá aberta, mas se ele quiser ir, é a escolha dele. Não tem como obrigar. E aquele dia foi o dia de mais dor que eu passei. Tenho certeza que o do Nelson também. Porque os pais que amam, quer o filho junto. E essa semana eu estava meditando nessa dor desse período, mas vendo da mesma forma a dor de Deus. Quando você está na presença de Deus, Deus está te amando, tem os dons espirituais, tem aquela convivência sadia das pessoas que falam a mesma linguagem das coisas de Deus. De repente você está lá, você canta um louvor, às vezes você está aprendendo a tocar um instrumento. Você está lá naquele convívio, estudando as coisas do Senhor, de repente começa a ter uma amizade no mundo, uma outra coisa do mundo, e aí você chega para Deus e fala, Deus, a igreja não está a mesma coisa, aqui eu não consigo fazer amizade, e as desculpas que o homem vai dar para dar a Deus pro Pai. Mas quando se conhece o Senhor, você nunca sai vazio. Em comparação àquele que já está no mundo, que já está com fome, a gente sai da casa do Senhor, mas você está com as suas riquezas. Que você adquiriu o conhecimento das coisas de Deus. Você já não está tão inocente mais. Você tem uma bagagem. Esses dias eu estava falando para o irmão da igreja que a gente não pode se afastar do caminho do Senhor, porque a gente é como uma brasa num braseiro. Quando você tira a brasa do braseiro, ele ainda está quente. E ele permanece quente por um momento. Mas se não voltar ao braseiro, se não voltar junto com as outras brasas no meio do fogo, ele vai apagar. Não adianta a brasinha achar que ela vai ficar quente a vida inteira sozinha. Não vai. Nós precisamos do corpo de Cristo. O Senhor Jesus não nos chamou para servir o Senhor sozinho. Chamou para a gente ser igreja. Porque ele vai se revelar onde há 2 ou 3 falando do nome dele. Mas esse filho, um dia saiu da casa do pai. E o pai deixou ele sair, porque é o livre-arbítrio. Por mais que o pai não queira, a mãe não queira o caminho que o filho escolhe, mas ele tem que andar com as pernas dele. A salvação é algo de escolha. E ele escolheu a má escolha. Achando que estava tudo bem, ele foi. E a Bíblia fala que ele viveu dissolutamente. Eu imagino que ele estava com dinheiro, e quando tinha dinheiro tinha amigo para pagar bebida, para ir nas festas, sabe lá se usou algum entorpecente ou não. Só sei que a festa foi boa, né? Pro mundo. E ele viveu essa vida desregrada, dissolutamente. Tudo que ele pegava era gasto, dissolutamente era isso, sem sanidade, sem pensar no amanhã. Tudo acabava ali. E nessa vida dissoluta, não sei se vocês já ouviram notícias de pessoas que às vezes até ganham uma grande bolada de dinheiro e vivem uma vida dissoluta, e a pessoa acaba na miséria. A maioria. Então ele tinha um dinheiro de uma herança, que ele falou pro pai da herança dele, a parte dele. E aí ele acaba desejando agora a comer comida dos porcos, porque agora ele não tem amigos mais. Porque, essa semana eu tava conversando com o Daniel e lembrando do estado do Gilberto. O Gilberto, em vida, viveu uma vida dissoluta, né? Não guardou dinheiro,
viveu com tudo que o mundo tem para oferecer, mas na hora da dor, você não tem amigo. Você tem família. É verdade. Entendeu? Quando você cai na cama, quando você precisa se alimentar por sonda, não tem amigo pra vir limpar tua bunda, pra vir fazer um remédio. Não tem. Quando esse filho aqui foi pro mundo, quando ele passou fome, a Bíblia não fala, ó, alguém chamou ele pra almoçar. O Nelson morou na rua. Quantos amigos que ele teve antes disso? Não dormiu na casa de ninguém. Ninguém ofereceu pra ele um emprego, nada. Ninguém nunca ofereceu. Então é ilusão a pessoa achar que fora da casa do pai ele tem recurso. Nem na doença, nem na necessidade. O Nelson teve 2 momentos. A gente tá falando porque a experiência que a gente passa na vida é o que a gente pode contar pro outro. Eu vivi isso. Teve 2 experiências que ele nunca teve amigo. A hora que ele perdeu tudo e quando ele foi mandado embora de casa, que ele viveu como um mendigo. E esse homem aqui, que a palavra fala, ele estava vivendo numa situação pior que a dos porcos. Porque a palavra fala aqui que ele desejava comer as coisas dos porcos, mas ninguém dava nada. Nem a comida dos porcos ele não podia comer. É o que nós lemos. Algumas pessoas leem isso aqui e falam assim, não, ele estava comendo a comida dos porcos. Não, nem a comida dos porcos ele não comia. Lembra quando nós criava porco aqui? Fazia aquelas lavagens, aquelas coisas? Que já era aquela coisa mais fedida, aqueles restos de lavagem que todo mundo jogava, e ele desejava comer aquilo. Nossa. E nem aquilo ele não podia. E a barriga dele roncou de fome. Mas agora ele lembra do pai. Ele não lembrou do pai porque estava com saudade do pai. Porque amava o pai. Lembrou porque a barriga doeu. Ele lembrou da vida boa que ele tinha. Começou a ter saudade dos grupos de jovens que ele participava. Das vezes que ele cantava. Às vezes a serenata que eles iam fazer. Os amigos, as risadas gostosas, sem maldade. Eu já vi isso, a pessoa muitos anos de desviado, aí fala, nossa, eu lembrava de quando eu participava dos jovens, era bom. Mas a pessoa não volta, mas ela lembra que era bom. Mas olha, aqui a gente vai ver agora a figura desse filho. Que nesse momento de dor que ele estava passando, ele teve um momento maravilhoso. Que foi cair em si. Esse momento é maravilhoso. Porque a gente reconhece que a gente não é nada, que a gente precisa do pai. O momento de cair em si. E é doído. E reconhece que sem o pai você não tem nada. E você não é nada, e ninguém te enxerga. E você fede a porco, fede a sujeira. Que é o pecado que fede. E que ninguém nesse mundo não vai te dar nada. Ninguém dá valor. Só o pai dá valor. O povo dá valor para quem tem dinheiro. Quando acabou, quando gastou tudo absolutamente, não tem valor. Quando a barriga dele dói de fome, quando a doença às vezes bate, tá comendo o osso, quando a pessoa tá às vezes morando numa situação de flagelo, ou quando a pessoa se sente sozinha numa depressão, quantas situações levam o homem a cair em si? Mas Deus permite. Porque foi a escolha. E agora ele vai reconhecer. Você vai sentir nessa frase que ele fala, caindo em si, a saudade que ele tem da casa do pai. Eu lembrei de um texto, só queria compartilhar. Em Provérbios 19:4 fala assim: a riqueza granjeia muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Aqui na Bíblia. Mas aí, esse filho, quando sente a barriga doer, quando sente a necessidade, essa é a hora que a pessoa chega numa situação e fala assim, não tem mais jeito pra mim. É só um milagre. É essa a hora da situação. É a hora que a pessoa cai em si e fala, não tem jeito. Essa semana eu fui num enterro e eu fiquei sabendo que a pessoa que morreu, a esposa também tá doente. E eu falei assim que tem situações
que a gente entrega para Deus e entrega a nossa vida para viver uma vida melhor na eternidade. Mas a gente também tem um Deus que ele tem o melhor para nossa vida. Então é importante, ou vivamos ou morramos, seja com ele. Mas que o homem às vezes ele precisa cair em si e reconhecer que ele precisa ser dependente do Senhor. E a hora que ele faz aquele pensamento, olha, eu vou falar com meu pai que eu não sou digno, que eu pequei mesmo, é a hora que o pecador está reconhecendo o pecado, o Senhor tem misericórdia, eu pequei, eu nem sou digno, Senhor, do Senhor me chamar, do Senhor me colocar em alguma situação como filho, me trata como aquele jornaleiros, é como trabalhador, como qualquer um, Senhor, mas deixa eu ficar aqui por perto. Ele já tinha preparado no coração dele. E ele sai agora com aquilo na cabeça. Eu não quero mais isso aqui. Por mais simples que seja lá, Na casa do pai. pode ser uma pregação simplesinha, o irmãozinho pode não saber falar, pode ser as pessoas lá, né? Pode ser o culto só de vez em quando, mas é melhor estar lá. Nem que for 5 minutos, mas é melhor 5 lá do que uma vida aqui. Eu vou morrer aqui e ninguém vai me ver. E a palavra fala que quando ele está indo com esse desejo no coração de arrependimento, de falar, você vê o amor do Senhor. Você vê que Deus só está esperando ele todo momento. E isso é tão maravilhoso, porque o amor do Senhor, todo dia ele faz um convite para nossas vidas. Eu lembro quando o Nelson saiu de casa, todo dia eu esperava o Nelson. Deus faz isso com nossas vidas. Todo dia ele espera. Enquanto que o filho estava se preparando para falar, o pai já olhou de longe. Ele está voltando. Porque em todo esse momento ele não procurou o pai. A Ariane estava falando, mas se voltar agora só por causa que tem uma necessidade, não é que a gente é interesseiro? Chegar em Deus e procurar, Deus, eu estou precisando de uma benção agora, Senhor. Eu nunca fui de chegar a teus pés e rasgar meu coração, mas não é muito interesse? É interesse sim. Tava com fome, foi lá, a barriga doeu, é interesse sim. Mas Deus tem uma maneira de misericórdia para agir com as nossas vidas. Tem um ditado que o pessoal fala, uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor, mas Deus aceita os dois. Tem pessoas que às vezes vão para a igreja que não arrumam um casamento. Chega lá, vai assistindo um culto, Deus vai falando, de repente Deus se apaixonou, foi por Jesus. Não importa a maneira que a gente vai. O importante é ir. Glória a Deus. Verdade. Então, Deus pode usar qualquer, né, situação para trazer você para a presença, né? Ele entende o ser humano. Ele, né? Isso mesmo. E o amor do Senhor, ele é sem preconceito. Porque quando o filho chega naquele estado, vocês conseguem imaginar o estado que ele chega? A pessoa que está chegando com fome, deve estar magro, Sujo. mexendo com porco, sujo, Fedendo. né? Muitos dias, certo, sem banho, né? Que a menina falou. E agora aquele pai, ele abraça esse filho do jeito que ele tá. Isso me lembra de um louvor que fala, venha como estás, Venha como está. né? E agora ele manda matar um bezerro, fazer festa, manda trazer roupa, manda trazer anel, porque roupa fala de uma nova identidade, um anel fala de um novo compromisso. Filho, você está tendo a segunda chance. Você vai ter um anel que significa que você é da minha linhagem. Você tem compromisso comigo, você é meu filho. Não quero você como qualquer um, eu quero você como filho. Olha que honra. Vamos comemorar. E o pai fala, ele estava morto, mas hoje ele reviveu. Glória a Deus. Ele reviveu na hora que ele cai em si e ele resolve deixar a vida velha passada. E ele reconhece que perto do pai é melhor.
Então, Tem uma coisa também que ele fala, faze-me como um de jornaleiros, né? Ele já quer, ele não quer estar interesse em pai, dá-me. Ele quer, Senhor, faze-me, transforma-me. É um coração arrependido mesmo, né? Quando você tá com o coração arrependido, Senhor, me faz, me transforma, né? Ele vem com o coração arrependido, né? esse Pai de misericórdia, Ele olha para as nossas vidas e está sempre esperando para as nossas vidas. E Ele dá aquele abraço gostoso, aquele abraço de amor, de misericórdia, que não importa por que motivo que você voltou, o importante é que você voltou. Glória a Deus. E esse amor do Senhor é tão maravilhoso que Ele é constrangedor. Porque Ele não fala, bem feito, você saiu, olha o estado que você está voltando. Você vai ficar de castigo agora. Depois vamos ver como é que vai ficar a tua situação aqui. O ser humano, ele não tem o mesmo olhar de Deus. Uma vez Deus falou para Samuel que ele não vê como vê o homem. Porque o olhar do Senhor é misericórdia. Então, há tempo de salvação. Há tempo de voltar atrás, de reconhecer aonde que a gente precisa ser mudado. Aonde que a gente precisa reconhecer o Senhor, o senhorio do Senhor na nossa vida. A autoridade do Senhor na nossa vida. O que precisa ser deixado nos pés do Senhor para que voltar. Às vezes é alguma coisa que você ofertava para o Senhor, que você foi deixando. Às vezes um caminho tortuoso que você pegou, que você não sabe mais como voltar. No mundo há muitas estradinhas, há muitas vinhetas. Mas há estradas que maltratam o homem, que deixam o homem como morto, assim como o caminho que levou o samaritano a socorrer aquele homem no caminho. Então eu vou pedir para todos fecharem os olhos agora. Coloca a sua vida diante do Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Se por algum motivo, Senhor, nossos pés se afastaram da Tua presença, Senhor, há poder no sangue de Jesus para mover todas as coisas, Senhor. Eu sei, Senhor, que a nossa decisão às vezes segura a Tua mão, Senhor. Quando decidimos, ó Deus, não Te obedecer, ó Pai. Mas nessa noite, Senhor, eu quero deixar a minha vida no Teu altar, ó Pai. Porque é maravilhoso ser chamado Teu filho, Senhor. Senhor, e não há barreiras, empecilhos, Senhor, para aquele que tem uma decisão firme de ir até o Pai. Aquele que reconhece, Senhor, que estar com o Pai é melhor. Deus, é maravilhoso conhecer o Senhor e saber todos os privilégios que nós temos, ó Deus. E como é feliz, ó Deus, quando um dia o filho retorna. Que alegria há nessa casa quando o filho retorna. Tua palavra, Senhor, fala que no céu há festa quando um filho retorna. Não fala de nenhum motivo para ter festa no céu, senão quando um pecador se arrepende. Há festa no céu. Há todos festejando porque mais um voltou à casa do Pai. Senhor, que as nossas vidas sejam na constância de estar na presença do Pai, que jamais saiamos da Tua presença, Senhor. Senhor, que o Seu Espírito Santo possa encher essa casa